Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Tirza Reis, da Homero Reis e Consultores. Quero agradecer profundamente a Dilvana por ter me convidado a participar com vocês desse primeiro congresso online para estudantes de concursos. Meu objetivo com vocês aqui é que a gente possa pensar juntos, né? Quando a gente entra numa jornada como essa de estudar para concursos públicos, uma das coisas que está na mentalidade de todos nós é assim, a gente quer passar, eu quero passar, e agora? O que eu preciso fazer? Né? E essa é uma das coisas que tem ocupado muito o pensamento das pessoas que nos buscam. Eu sou coach, trabalho com isso já há 15 anos e tenho acompanhado algumas pessoas nessa jornada de se preparar para concursos públicos e saírem do outro lado vitoriosos, comemorando suas conquistas e se sentindo plenos por terem dado conta daquilo que se comprometeram a fazer. Mas a gente também vê, ao longo dessa jornada, gente, muitas pessoas que se desestimulam e que acabam ficando ao longo do caminho, desistindo, indo fazer outras coisas, ou não se comprometendo com o seu objetivo até o final, no sentido de realmente fazer concretizar aquilo para o qual tinha se proposto no início, né? Acabam chegando no concurso intermediário, se sentem confortáveis e largam o resto de mão. Então, eu estou aqui hoje para conversar com vocês e contar um pouquinho o que eu tenho observado ao longo dessa trajetória, acompanhando os meus coaches, acompanhando amigos, porque afinal, em Brasília, onde eu moro, a gente percebe que essa é uma tônica muito grande das pessoas, né? Em geral, as pessoas ao se formarem, essa é uma das primeiras coisas que se coloca à frente. Então, você vai fazer concurso público? Para quê? Para que ramo, para um tribunal, para um ministério, enfim, essa é uma pergunta recorrente, muito comum aqui em Brasília. Então eu tenho acompanhado pessoas como coaches, tenho acompanhado amigos, tenho acompanhado jornadas de familiares e nesse caminho tenho aprendido algumas coisas e tenho compartilhado algumas coisas com essas pessoas e eu quero contar um pouquinho para vocês o que eu tenho aprendido com isso e o meu objetivo com essa nossa conversa hoje é que esse aprendizado chegue até vocês e faça diferença de forma a impulsionar vocês nos objetivos que vocês estão traçando e que vocês têm o desejo de concretizar e de fazer, né? 4 palavras me vêm à cabeça quando eu penso em concurso público e quando eu vejo a jornada dessas pessoas que se tornaram bem-sucedidas. A primeira delas é querer, e eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas palavras com vocês, mas a primeira é querer. A segunda palavra importantíssima é acreditar. A terceira palavra importantíssima também é se organizar, é ter organização para dar conta daquilo que você deseja. E a quarta palavra, também fundamental, é persistir. Então essas 4 palavras precisam fazer parte da sua vida de uma maneira profundamente responsável e envolvida e comprometida. Então eu preciso querer, eu preciso acreditar que é possível e acreditar que eu sou capaz de realizar. Eu preciso me organizar, criar estratégias de organização para que isso seja possível e eu preciso persistir. Dentro da ontologia, que é a metodologia básica que a gente utiliza no processo de coaching dentro da Homero Reis e Consultores, existe um modelo que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, nós somos observadores da vida e a gente se põe na vida a partir desse lugar, daquilo que a gente é capaz de observar, daquilo que a gente é capaz de ver. Como observadores, nós atuamos no mundo a partir dessa observação. Então, nós fazemos as coisas, nós nos comprometemos com as coisas. E esse nosso fazer gera os resultados que a gente tem na vida. Então nós chamamos esse caminho que eu acabei de percorrer com vocês de o modelo do observador, ação e resultado. Dentro desse modelo a gente começa a perceber que então olha para a sua vida hoje. Tudo que a gente tem na nossa vida hoje é resultado. Resultado de quê? Das ações que eu fiz e das escolhas que eu fiz. E essas ações decorrentes do observador que eu sou, ou seja, da pessoa que eu sou no mundo e da maneira como eu me coloco. Trazendo isso para o contexto do concurso público, a gente vê alguns verbos que nos orientam nesse caminho e que podem ser profundamente geradores para vocês. Dentro do domínio do observador, o verbo que me impulsiona é o ser. Quem sou eu?
e o que está mobilizando as minhas escolhas. O que está me motivando na direção disso? O que está me mobilizando por dentro? Quais são os meus interesses? Quais são os meus valores? A quem eu estou querendo agradar? Então, isso são questões muito importantes, né? Que é o ser. Quem é o ser que está aí? Dentro do domínio da ação, nós estamos comprometidos com o fazer, ou seja, o que eu estou fazendo efetivamente para gerar os resultados que eu desejo gerar. Porque se os resultados que eu estou tendo não correspondem ao meu desejo, né? Se os resultados que eu estou tendo não correspondem ao meu desejo, então talvez exista algo aqui no meio que eu não estou fazendo e que eu não estou comprometida o suficiente, ou que eu não sei direito e que eu preciso rever para que eu seja capaz de transformar esses resultados. Então tem a ver com fazer. E, por fim, eu tenho o resultado propriamente dito. E no resultado propriamente dito, o resultado é uma concretização. Ele é a concretização desse fazer. E como concretização, então o verbo que a gente vai utilizar para ele é o ter. O que é que eu tenho hoje? E como eu posso utilizar isso que eu tenho, utilizar esses recursos que eu tenho para otimizar novos resultados por vir. Porque o que eu tenho hoje são os resultados que eu já tenho na minha mão para usar. Então, como resultados, como que eu posso utilizar isso, essas coisas que eu tenho, para gerar novos resultados e para me impulsionar na direção daquilo que eu desejo. Então esse é um modelo que vai balizar a nossa construção nessa nossa conversa, elencando, né, o observador, a ação e o resultado que eu desejo, com aquelas 4 palavras iniciais que eu trouxe para vocês, né, que é o querer, o acreditar, o se organizar e o persistir, e a persistência. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas. Então eu quero começar falando com vocês sobre quem é esse observador. E quando a gente está falando disso, como é que você tem visto o mundo? Como é que você tem se colocado no mundo? Quando você pensa no concurso público, você pensa nisso como sendo uma coisa muito difícil, que vai demorar muito tempo para você? Ou você pensa nisso como uma coisa assim, eu vou passar e eu vou dar conta desse negócio e eu vou fazer acontecer? Porque a sua predisposição, as crenças que você tem acerca do que é estudar para um concurso público, as experiências que você coleta de outras pessoas, isso te encoraja e te empodera para falar comigo, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer esse trem dar certo e eu vou estabelecer um prazo tal? Ou você olha para isso como, gente, é muito difícil, olha quantas pessoas não dão conta, como elas não conseguem. Então é muito importante você começar, a partir do momento que você está decidindo trilhar essa jornada, você pensar como é que tem sido a sua maneira de perceber o concurso público. Porque aí a gente já precisa começar a estabelecer uma mudança. A partir de agora, se você está decidindo trilhar essa jornada, você precisa olhar para o concurso público como uma coisa muito desejada e como uma coisa que você vai conseguir. Isso precisa ser um compromisso seu. E para conseguir, você precisa estudar. Então, mais do que estar encantado com o objetivo, que é passar no concurso público, você precisa se encantar e se apaixonar pela jornada. Ou seja, a partir de hoje, você tem que escolher mudar a sua relação com os estudos. Então, se você é uma pessoa que até hoje não gostou de estudar, nunca teve uma disciplina muito grande com os estudos, a partir de agora você precisa mudar a sua relação com seus estudos e escolher gostar de estudar. Gostar dos conteúdos, gostar de aprender coisas novas, se interessar pelas novidades e celebrar as coisas que você está estudando. Então, por exemplo, não tem essa coisa, tem uma coisa que a gente precisa mudar. Por exemplo, às vezes eu pego alguns coaches na empresa e eles falam, nossa, mas eu odeio direito constitucional. Ai, adoro tributário, adoro administrativo, estudo regimento interno, que é uma maravilha, gosto de lógica, mas direito constitucional não tem jeito. Então, o primeiro compromisso que a gente precisa começar a fazer, você precisa começar a se apaixonar por direito constitucional, se esse é um problema. Por quê? Porque a aprendizagem, gente, está muito relacionada com o prazer.
a gente aprende com muito mais facilidade e a gente guarda as coisas pelas quais a gente se apaixona. Então, quando eu tenho prazer no aprendizado, quando eu tenho paixão por aquilo que eu estou aprendendo, eu me envolvo. Então, eu preciso escolher, me disponibilizar como observadora que sou, como autônoma que sou, eu preciso me disponibilizar para aprender e me encantar pela possibilidade do aprendizado e do conteúdo novo. E ao final, quando eu perceber que eu aprendi aquilo, eu preciso ser capaz de celebrar. Nossa, olha que bacana, né? Fui capaz de aprender isso e isso eu não sabia. Estudar para concurso público é uma jornada como quem escolhe subir ao Everest. Se eu estou apenas conectada com o topo do Everest, em chegar ao topo, em chegar ao cume, eu me desestimulo muito ao longo da jornada, porque a jornada é longa. Porque isso significa que eu vou ter que passar, porque eu vou ter que enfrentar o frio na jornada até o topo do Everest, eu vou ter que escalar a neve. E às vezes, nesse meio do caminho, eu vou sofrer uma avalanche. E eu vou ter que dormir no frio, no relento, né? E às vezes a gente está lidando com abstinência de comida. Essas são as dificuldades que a gente está enfrentando quando a gente escolhe subir o Everest. Então eu preciso estar profundamente conectado e comprometido com o caminho até a chegada no topo. E esse caminho nem sempre é fácil. E esse caminho envolve uma relação de persistência profunda e de disciplina que a gente precisa se comprometer ao longo do caminho, né? E eu preciso então estar profundamente alinhado com os meus passos. Então hoje eu ainda não cheguei no Everest, mas eu preciso ser capaz de reconhecer o passo e o caminho que eu dei porque eu cheguei no primeiro platô. E esse platô é bacana porque, gente, olha de onde eu parti. Né? Eu estava lá atrás, eu estava na base, eu ainda não sabia nada, mas agora eu já estou aqui, no primeiro platô, né? E agora a minha meta é chegar no próximo platô, para que daqui a pouco eu então, de platôs em platôs, de caminho em caminho, de passo a passo, eu consiga chegar no Everest. Assim nós vamos pensar quando a gente está falando do concurso público. Nós precisamos estabelecer qual é o seu Everest, qual é o seu foco. Quando você está estudando para concurso, você está estudando para o que exatamente? Porque às vezes a gente vai ter um concurso que vai ser a nossa meta final. E ao longo do caminho, a gente vai ter alguns concursos aqui que vão ser metas intermediárias que vão nos servir para avaliar quão perto, quão longe nós ainda estamos da nossa meta finalística. Né? Que é aquele concurso para o qual você está se planejando, que é aquele concurso para o qual você está estudando. Então é importante a gente começar a construir esse nosso objetivo e essa organização sobre a qual eu falava para vocês logo no início da nossa conversa, para que você tenha um foco e ao mesmo tempo você também seja capaz de celebrar suas conquistas ao longo do caminho e perceber que você está no caminho. E estar no caminho é muito importante. Mas a gente estava falando do domínio do ser. Então, primeira coisa, eu preciso avaliar o que eu quero. E isso tem a ver com estabelecer qual é o cume qual é o meu Everest, né? Então, o que eu quero? Só que dentro desse querer, a gente também tem que pensar num segundo aspecto que tem a ver com o que te motiva. Só que agora eu já estou falando do caminho. O que me motiva a estudar? Então, se eu já defini o que eu quero em termos de objetivo, eu já escolhi qual é o concurso que é o sonho da minha vida, e eu já escolhi quais são os concursos intermediários que também me satisfariam como trajetória, né? Como parte da trajetória, eu preciso também pensar o que me motiva a estudar. Porque eu falei para vocês, a gente precisa curtir estudar, né? Assim como eu preciso curtir caminhar pelo gelo, ser alpinista, né? Quando eu estou me colocando na jornada em relação ao Everest. Eu preciso gostar de estudar. E aí eu preciso começar a pensar o que me motiva a estudar, o que me motiva a fazer isso. Por que isso é importante para mim? E aí, gente, é muito importante que a gente reconheça quem nós somos.
Vou dar alguns exemplos para vocês. Porque, por exemplo, às vezes a gente conta para as pessoas que a gente está estudando para concurso público, porque para nós é muito importante dar estabilidade para nossa família, prover uma qualidade de vida maior, ter sustentabilidade para o futuro. E isso é a conversa bonita, tá? Mas muitas vezes não é aí que está a nossa real motivação. E é importante que a gente perceba onde é que está a nossa real motivação. Porque às vezes o que está motivando, por exemplo, a nós, eu já vi isso em alguns coaches e a gente utilizou isso muito a favor deles, às vezes o que está motivando o nosso coach, né, ou você como estudante a passar no concurso é a inveja. Quer ver um exemplo? A inveja dos seus 3 outros amigos que já passaram em concursos e que agora estão com a vida super tranquila e estabilizada e estão felizes da vida. E você está falando, gente, não é possível. Esses caras passaram, eu quero passar também. Eu também vou dar conta disso. Essa é uma maneira de perceber. De você usar a sua inveja, usar essa admiração que às vezes você tem por uma outra pessoa que conquistou aquilo que você está visionando conquistar, como uma forma de te impulsionar na mesma direção, né? Porque eles já mostraram o caminho, eles nos mostraram que é possível. Então, voltando nossa metáfora com o Everest, nós sabemos, por exemplo, que várias pessoas já chegaram ao cume do Everest. Então, veja, se eu estou aqui na base e eu olho para aquilo e eu me desestimulo, eu posso também olhar para aquilo e pensar assim, gente, isso não é impossível. Muita gente já fez isso, muita gente já deu conta disso, logo, eu também posso dar. Logo, eu também vou dar. Eu posso agora escolher qual é a estratégia que eu vou utilizar para fazer isso, mas eu posso conseguir e eu vou conseguir. Uma outra coisa que a gente pode utilizar ao nosso favor quando a gente está nessa jornada é o orgulho, né? Gente, eu não vou deixar, eu não vou sair dessa por baixo. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não vou dar conta, e se eu tentar e eu não conseguir? Fulano de tal é muito mais inteligente que eu, ele deu conta, ele conseguiu. Não, mas aquele fulano que passou, ele passou porque ele é uma pessoa diferenciada, eu não tenho essa disciplina, eu não tenho essa capacidade, e muitas vezes você está construindo crenças limitantes ao seu respeito, que ao invés de te impulsionar na direção daquilo que você deseja, e que você desacreditar, te desestimulam e te faz voltar lá para a base do nosso Everest. Então, na verdade, o seu maior concorrente quando você está estudando para concurso público é você e a sua capacidade de acreditar em si mesmo. Então, você precisa perceber o que você está utilizando para te estimular e para fazer você ir à frente e conquistar os objetivos que você quer, e o que você está utilizando para se jogar para baixo e para se desestimular e para achar que essa jornada é muito difícil para você. Então, quando nós começamos a estudar para concurso público, a gente precisa começar a ter um processo de autopercepção muito grande, que é perceber o que é que te estimula, o que te move a estudar, né? Quais são os gatilhos que te fazem correr em direção daquilo que você acredita e que te fazem se dedicar a isso e falar, isso é meu e eu vou dar conta disso e eu vou tomar conta disso para mim, ou o que você está utilizando que está te fazendo vir para trás, retroceder, se desestimular, se desmotivar. Porque a jornada de estudar para concurso, ela tem a ver com uma capacidade sua de se automotivar a todo dia e construir um lema para você. Por exemplo, eu tinha um coach que eu achava muito interessante essa pegada dele, que era assim, ele falava assim, Tirs, eu tenho um lema. E ele tinha um lema com ele. Não tinha um dia que ele ia dormir sem repetir esse lema para ele. É quase como se fosse um mantra que o estimulasse nos momentos que ele estava desacreditado, que ele não estava colocando muita fé naquele momento, ou que ele não estava dando conta de estudar, render o que ele gostaria de estar rendendo naquele momento. Então ele se colocava esse lema. E esse lema, ele dizia que era o lema do Pokémon, me parece, agora eu não tenho certeza, mas que era assim, nunca cometa o mesmo erro 2 vezes. Então, dentro do planejamento de estudo dele, se ele se dava conta que ele encontrou uma questão que ele errou, opa, essa questão agora eu vou fazer de novo, e ela vai para um caderninho. Ele tinha um caderninho que ele batizou esse caderninho de recordações diárias.
Então essa pergunta que ele achou difícil num primeiro momento e que ele errou e que ele teve dúvidas em relação à resposta, ele começou a colocar essa pergunta nesse caderninho de recordações diárias. Por quê? Ele respondia essa pergunta novamente, acertava, percebia que ele aprendeu, então essa resposta ia para o caderninho. Para quê? Chegava no final do dia, dentro da rotina dele, ele voltava para esse caderninho. Quais foram as coisas que eu aprendi hoje? Quais foram os marcos que eu venci? Né? Quais foram as coisas que eu havia errado e que agora eu acertei e que agora eu sei que eu aprendi? E ele finalizava o dia de estudos dele olhando para esse caderninho de recordações diárias. Para quê? Para que ele pudesse ir dormir com a sensação de que nesse dia houve aprendizado e ele venceu alguns dos obstáculos rumo ao Everest que ele deseja, rumo ao cume que ele está buscando. Então esse caderninho para ele era super importante para ele relembrar o quê? Quem ele é, relembrar o compromisso que ele fez com ele e com o desejo dele e acreditar, né? Acreditar. Então esse caderninho fazia com que ele retomasse a todo dia o processo de acreditar. Acreditar no quê, gente? O que eu estou chamando de acreditar com vocês? É sair do discurso da limitação para o discurso da possibilidade. Então, quando eu olho algo que me desafia, eu posso olhar para isso como algo limitante, ou eu posso olhar para isso do tipo, eu vou dar conta disso. Isso é apenas mais um desafio que está se colocando na minha vida para que eu possa aprender, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa desenvolver habilidades novas e para que eu possa me colocar à prova. Então, a jornada de estudar para um concurso público é uma jornada de se colocar à prova e de ser capaz de se relembrar do que você é capaz. Então, essas coisas estão no domínio do ser e a gente precisa estar o tempo todo conectado com ele, com esse observador que você é, considerando, né? Sempre se fazendo essa pergunta, mas o que me motiva a estudar? Para que você possa utilizar isso a seu favor. Não apenas no compromisso de como é que vai ser quando eu estiver lá no concurso público, mas no processo de estudar. Por que isso? Porque é essa certeza e é essa motivação que você está checando com você a todo dia que vai te fazer ter força de quando seus amigos te chamarem para fazer uma coisa que você adora, você ter coragem e conseguir sustentar o não. É essa certeza que vai conseguir, que vai te ajudar a construir o próximo passo, que é o fazer. E o fazer está profundamente alinhado, gente, com a nossa capacidade de seguir a rotina, que é uma das coisas mais difíceis. Porque às vezes a gente sabe que a gente quer, a gente estabelece qual que é o nosso cume, né? Qual que é o Everest que a gente está trilhando pra gente, qual é o nosso desejo. Mas aí quando chega na hora da tal da rotina, daquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia para que esse objetivo que eu tenho aconteça, aí é a hora que a gente se desestrutura e que a gente não dá conta de sustentar. Então eu falei para vocês do ser, eu falei para vocês do acreditar e agora eu estou falando do organizar, que tem a ver com esse nosso fazer. Então olha só, primeira coisa quando a gente está falando do fazer, eu preciso de planejar. Eu preciso ter uma organização de estudos e eu preciso me planejar para fazer com que essa organização de estudos aconteça. Nesse momento, você pode contar com a ajuda de muita gente. Você pode procurar uma pedagoga que te ajude a fazer essa organização de estudos. Muitas delas são especializadas nessa coisa de orientação de estudos para concursos públicos. Você pode contar com a ajuda de um coach. Aliás, você pode contar com a ajuda de um coach para todo esse processo, para que ele possa te ajudar a pensar quais são os valores que estão te motivando, quais são os seus objetivos centrais e como é que você pode usar o seu processo de aprendizagem a seu favor, né? Mas quando nós estamos falando particularmente desse momento do fazer, da ação, nós estamos falando de um processo de planejamento, de organização e de escolha. Ou seja, eu preciso escolher
qual é a metodologia que eu vou utilizar para fazer com que os meus objetivos se concretizem. E essas metodologias, gente, hoje em dia, nós temos metodologias das mais variadas possíveis, porque a gente sabe que o observador que vai fazer essas metodologias, ou seja, você por trás desse fazer, cada um de nós, como a gente está falando aqui, tem motivações diferentes, tem maneiras de se colocar na vida de formas diferentes. Então, para cada um, uma metodologia vai ser mais adequada e vai funcionar melhor. Então, é muito importante que você pesquise, que você tenha esse interesse meio explorador e pesquisador para buscar quais são as diferentes metodologias, quais são as diferentes formas de estudar, para que você componha uma maneira de fazer que seja bem customizada para você e que esteja profundamente alinhada com aquilo que te estimula, com aquilo que te motiva, para que você consiga, ao final de cada dia, manter o seu nível de estímulo e de dedicação, para que esse caminho seja prazeroso. Então a metodologia precisa estar muito alinhada com os seus objetivos e com aquilo que te move. Algumas estratégias nesse sentido que eu acho muito importante é pensar assim, independente da metodologia que você vai escolher, porque isso por si só já daria uma palestra à parte, né? Dado a quantidade de métodos que a gente tem para isso, tem uma coisa que eu gostaria de me ater com vocês nesse processo, que tem a ver com, independente da metodologia que você escolher, você precisa definir uma rotina. E essa rotina de estudos, gente, ela precisa funcionar como funciona na nossa vida a nossa relação com o trabalho. Então eu não sei se você é um estudante de concurso que já trabalha e está estudando para um concurso público, ou se você é um estudante de concurso que largou o trabalho ou que às vezes ainda nunca trabalhou, mas que está se dedicando para estudar para um concurso, seja qual for o momento em que você se encontra na sua vida e o cenário que você tem disponível como recurso para impulsionar os seus estudos, o estudo precisa estar na sua vida como um trabalho. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa fazer parte ele precisa ter expediente e ele precisa ter uma relação de compromisso como você teria se você já estivesse trabalhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos coaches que eu acompanhei ao longo desse caminho tem uma narrativa que às vezes acaba sendo uma armadilha. Vou contar para vocês qual que é. É assim, a pessoa começa a estudar para concurso público e aí de repente, como ela está em casa estudando, é ela que vai, não, mas como eu só estou estudando, e tem essa conversa, como eu só estou estudando, então a minha mãe me pediu para eu aproveitar e passar ali no banco e fazer tal coisa, ou ir ao supermercado, ou esperar um marceneiro, porque a gente está fazendo uma reforma aqui em casa, então eu fiquei responsável por esperar um marceneiro. Enfim, eu estou dando os exemplos mais esdrúxulos para vocês, para que vocês possam perceber que diversas coisas acabam roubando, e às vezes coisas simples e banais, acabam roubando a sua atenção daquilo que você está dizendo que é o seu compromisso e o seu objetivo de vida. Então, a partir do momento que a gente define que o que você está fazendo estudando para concurso, você vai precisar estabelecer uma rotina de expediente com o seu estudo. Ou seja, as horas que você estabelecer na sua rotina de vida, que elas são horas de estudo, elas não podem ser substituídas por nenhuma outra coisa. Elas precisam ser cumpridas e respeitadas como horas de estudo. Aí você vai dizer, nossa Tirza, mas precisa desse nível de radicalismo? Eu vou te dizer assim, se você quer efetivamente passar num concurso e fazer isso com rapidez, com agilidade e de uma maneira sustentável para você, é interessante que você seja capaz de estabelecer esse compromisso. E isso por si só já é um desafio, gente. É por isso que a gente precisa ter esse movimento de ter muito claro para nós quais são as nossas motivações. Porque senão, na hora que seu amigo te chama para tomar um chopp, ou na hora que tem aquela viagem super especial que toda sua família está fazendo, você acaba se desconectando do seu objetivo e cedendo à tentação.
E isso faz com que você não vá atingir o seu objetivo? Não. Mas provavelmente faz com que o tempo que você havia inicialmente desejado chegar a esse objetivo, ele vai precisar ser repensado. Porque se eu estou tirando uma semana, provavelmente eu também estou incumpridando, vamos colocar assim, né? Se é que essa palavra existe, o meu destino, a chegada nesse objetivo, a chegada nessa meta. É óbvio que eu vou ser bem honesta com vocês, existe algum nível de flexibilidade que eu possa fazer aí? Existe, mas eu vou dizer assim para vocês. Se nós trabalhamos, por exemplo, se minha responsabilidade, a lógica que a gente precisa ter na cabeça é mais ou menos essa. Se eu, vamos imaginar, tenho um trabalho no qual eu preciso trabalhar 40 horas semanais, se eu, por acaso, algum dia preciso sair mais cedo do meu trabalho porque eu tenho uma consulta médica, ou porque eu tenho algum compromisso inadiável com o meu filho e eu preciso honrar esse compromisso com o meu filho, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou ter que negociar com o meu chefe e vou ter que ver como é que isso vai acontecer, né? E muito provavelmente o que a gente vai precisar fazer é repor essas horas. Não é assim que funciona normalmente no trabalho? Como um exemplo? Então, da mesma maneira que isso acontece no meu trabalho, eu preciso trazer essa compreensão para a minha vida nos meus estudos. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso hoje eu não consegui cumprir a minha rotina porque houve uma eventualidade, porque eu tive que ir ao médico, porque eu tive que honrar com algum outro compromisso bastante importante, o que eu vou precisar fazer? Essas horas que eu não fui capaz de honrar com o meu compromisso de estudos hoje, eu vou precisar olhar para a minha semana e para o meu planejamento semanal e alocar essas horas em algum outro lugar, porque eu preciso cumprir com o meu schedule de estudos nessa semana. Então, esses arranjos a gente precisa começar a fazer. E essa questão da rotina é tão importante que ela nos faz chamar a atenção para um outro elemento que eu vou chamar aqui com vocês de higiene. Foi esse o nome que eu pensei em dar e estruturar com vocês. E o que é que eu estou chamando de higiene? Higiene, gente, é a gente escolher um lugar que vai ser o lugar onde eu vou estudar. Tá? E um tempo que vai ser o tempo em que eu vou estudar. Então, é eu escolher um lugar e um tempo que neste momento e neste lugar eu estarei completamente comprometida com os meus estudos. Por que isso é importante? Vou contar para vocês, porque às vezes a gente começa a estudar para concurso público, eu acompanhei diversas pessoas assim, e às vezes a gente dispara um movimento mental meio paranoide, que é assim. Às vezes você está com a sua família fazendo um lanche e você está se sentindo culpado porque você acha que você devia estar estudando. Entende? Então, fica uma coisa que assim, parece que você não pode parar de estudar hora nenhuma porque você está devedor de estudos. Então, a gente começa a estabelecer com a nossa relação com o estudo uma sensação de dívida. Que você precisa continuar estudando, ai meu Deus, mas eu ainda não completei tudo que eu tinha que estudar, eu não devia estar aqui lanchando agora, eu devia estar estudando, eu não devia estar aqui assistindo esse seriado ou batendo esse papo porque eu devia estar estudando, eu não devia estar indo para academia porque eu devia estar estudando. E eu estou exagerando aqui com vocês para ser didática, mas é importante a gente pensar que assim, a higiene do estudo ela é muito importante. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu estava acompanhando um coach que ele tinha resolvido num primeiro momento que ele estudaria em casa. Então ele separou um cantinho lá para ele, no apartamento dele. Ele era casado, morava só ele e a esposa. Então ele separou um cantinho na casa dele para ele estudar. E num primeiro momento isso até funcionou, porque a esposa ia trabalhar, ele tirou mais ou menos um ano sabático, foi esse o compromisso que ele se fez. Ele tirou um ano sabático e ele falou assim, nesse ano eu preciso passar, e eu preciso estudar e eu vou passar neste um ano. E ele fez o planejamento dele, tudo direitinho, e ele conseguiu passar, hoje ele é funcionário do Bacen. Mas o ponto é assim, ele começou a perceber que dentro de casa ele estava começando a gerar esse movimento de culpa para ele mesmo, porque era assim, ele já tinha estudado o dia inteiro, quando chegava a noite, a esposa dele chegava em casa, eles às vezes estavam ali fazendo a comida, vendo um pouquinho de televisão,
e de repente ele se pegava profundamente incomodado porque ele ficava olhando para o livro, que estava ali do ladinho na mesa, e ele falava, putz, grilo, eu devia estar aproveitando esse tempo para estudar. Esse era o diálogo interno, né? Que ficava na cabeça, voltando e martelando na cabeça dele que ele devia estar estudando e não estar ali curtindo aquele momento. Então, quando eu estou falando com vocês de higiene de estudo, eu estou falando assim, enquanto você estiver estudando, esteja profundamente conectado com o que você está fazendo. Estude. Mas quando você não estiver mais estudando, também esteja profundamente conectado com o que você estiver fazendo. Por quê? Porque a gente precisa, gente, o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa emoção, nós precisamos de momentos de pausa. Esses momentos de pausa são importantíssimos para garantir a nossa perenidade no caminho, a nossa persistência, tá? Pensem aqui comigo, estudar para concurso público não é uma corrida que seja um tiro de 100 metros rasos, não. Ela é, na verdade, um enduro. Então, eu preciso saber que eu vou ter que caminhar longos caminhos e que para eu dar conta de caminhar esses longos caminhos, que vai ter montanha, que vai ter vale e que vai ter uma série de coisas, então eu preciso, para que eu garanta que eu consiga caminhar esse tempo todo, eu preciso parar de vez em quando para relaxar. E essa pausa é fundamental para que a gente dê conta de continuar caminhando com qualidade, com consistência. Então, primeiro isso, a gente vai precisar de pausas. Segundo, quando eu estou falando da higiene, eu estou falando assim, ó, escolha um lugar que vai ser o seu lugar de estudos. E neste lugar, estude. E neste tempo, estude mesmo. Então, por exemplo, conversando com esse rapaz que era meu coach na época, a gente batizou, bom, estudar em casa tá difícil? Porque depois, não na hora que você está estudando você até consegue se concentrar, mas depois permanecer em casa e entender que não é mais hora difícil de estudar, tá difícil de fazer essa conexão e tá difícil de fazer essa ponte, então vamos mudar a estratégia. E aí ele mudou a estratégia. E nessa mudança de estratégia ele começou então a decidir ir para a biblioteca estudar. E ele definiu a biblioteca como sendo o lugar de estudos dele. E aí ele fez esse compromisso interno. Então, enquanto eu estiver na biblioteca, eu estarei estudando. Então, do mesmo jeito que quando a gente tem um trabalho formal, né? A gente tem a empresa, que é o lugar para onde a gente vai estudar e a gente bate ponto, às vezes é ponto biométrico, enfim. Mas a gente tem aquele compromisso com a tarefa. Assim ele fazia em relação à biblioteca. Então ele ia para a biblioteca, cumpria o expediente, e nesse expediente o que ele fazia? Estudava. Porque isso é uma outra coisa muito importante, gente. Porque agora com os recursos dos celulares, Facebook, WhatsApp, enfim, todos esses recursos que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a tecnologia perto da gente, que pode nos ajudar, por exemplo, a estar em fóruns de discussão, de discussões sobre concurso, pegando estratégias, vendo nos sites as possibilidades que a gente tem, como é que outras pessoas responderam aquela pergunta, enfim, e que a gente tem esse acesso, também isso pode ser um grande distrator, né? E nos impedir, às vezes, de cumprir o nosso objetivo. Porque aí, às vezes, eu vou para a biblioteca, então eu sacramentei o meu espaço de estudo, mas aí o que eu faço lá não é estudar. Eu vou ver o Facebook, eu acabo me perdendo num fórum que me leva para uma outra página e acabo fazendo outra coisa. Eu, às vezes, acabo pagando uma conta. Ai, meu Deus, esqueci de pagar uma conta. Então, vou aproveitar esse momento e pagar a conta. E aí, a gente está pregando as peças em nós. Né? Então, você está se pregando uma peça nesse momento. Você está caindo numa armadilha. E nós precisamos ser capazes de estar atentos às armadilhas quando a gente está com um objetivo em vista. Então, se você percebeu que seu celular está te pregando uma peça, que você está focado no WhatsApp naquele momento, que você está focado no Facebook, essas coisas não podem fazer parte da sua rotina de estudos. Ou o que você pode fazer na sua rotina de estudos é: isso é importante para mim? Claro que é. Eu vou passar 5 horas estudando sem nem pegar no celular? Não, isso não é real. Então a gente também não pode estabelecer compromissos que não sejam possíveis de ser sustentáveis. Mas o que você vai precisar fazer? Fazer um compromisso de relação com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Dentro da nossa higiene e dentro da nossa rotina. O que eu estou querendo dizer
para vocês em relação a isso, um exemplo bem prático que pode ajudar vocês. Eu vou fazer intervalos de hora em hora. Então eu vou fazer um compromisso de que agora eu vou me focar aqui no meu estudo, vou passar 1 hora completamente vinculada ao que eu estou fazendo aqui e depois eu vou ter 5 minutos para olhar aqui um pouquinho do meu celular, passear um pouquinho no computador, enfim, cada um vai criar a sua estratégia, olhar para outra coisa, enfim, comer um lanche, sabe? Então você vai criar os seus 5 minutos de pausa e, e vai respeitar os 5 minutos, porque às vezes é aí que a gente se perde, né? Porque esses 5 minutos, às vezes eu acabei me encontrando com alguma coisa interessante que eu quis ler um pouquinho mais, e aí a gente acaba se desconectando, e quando a gente vai ver, esses 5 minutos viraram 30, e aí a gente já perdeu o tempo de estudo, e aí começa um movimento de culpa, enfim. Então, para a gente evitar isso, nós vamos estabelecer essa higiene. Escolher um lugar que vai ser o nosso lugar de estudos e escolher o tempo e ser capaz profundamente de se conectar com o aqui e agora. Então a minha conexão com o aqui e agora é assim. O exercício mental que a gente precisa começar a fazer nesse momento é assim. O que eu tenho que fazer agora? Estudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Gente, esse é um compromisso desse jeito, simples como eu tô falando para vocês. Não dá muito tempo da gente ficar perguntando para si mesmo assim, ai, mas será que eu quero estudar hoje? Será que, ai, hoje eu tô com tanta preguiça? Porque se a gente começar com essa conversa, a gente não cumpre a rotina e a gente não chega onde a gente quer chegar e a gente se frustra. Então a gente entra num movimento, num ciclo vicioso que acaba nos tirando, nos afastando daquilo que a gente deseja. Então, a rotina, os estudos precisam entrar na nossa vida como quem vai escovar os dentes. Hoje, adulto, você não se pergunta se você quer ou não escovar os dentes. Escovar os dentes faz parte da sua rotina. Você não se pergunta se você quer ou não almoçar, você almoça, porque essas coisas são marcos na nossa rotina. Então, assim como você tem esses marcos na sua rotina, você precisa trazer para a sua rotina o hábito de estudar e o hábito de curtir os seus estudos. Daí a importância do que eu dizia para vocês antes, do caderninho, né? De recordações diárias, para que você possa perceber o caminho que você trilhou naquele dia até onde você chegou. Tirza, mas tem dias que a gente realmente está com preguiça, não é? É verdade. Porque sempre, gente, embora a gente vá falar assim, não, eu vou me comprometer sempre, enquanto eu não atingir com a minha meta, eu não vou desistir. Perfeito. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, sempre não é todo dia, né? Então eu quero você sempre na minha vida, mas isso não significa que eu queira hoje. Eu adoro o meu trabalho, sou apaixonada pelo que eu faço, mas isso não significa dizer que hoje eu não acordei com preguiça, que hoje eu não queira ir trabalhar. Às vezes a gente quer ficar um pouquinho mais na cama, às vezes a gente quer ficar um pouquinho curtindo uma preguicinha. Não é assim? Não é todo dia que você acorda morrendo de disposição para fazer as coisas. É verdade. E é justamente contando com esses dias que a gente precisa ter algumas percepções e alguns jogos de cintura para que a gente consiga manter a rotina, não abandoná-la, mas torná-la prazerosa, para que em dias que a gente esteja um pouco mais com preguiça, desmotivado ou cansado, a gente consiga não perder o ritmo. Então veja só, algumas estratégias nesse sentido. Sempre distribuir os conteúdos. Então, eu vou pegar um conteúdo difícil, que para mim é mais difícil, é mais trabalhoso, com um conteúdo mais fácil. Então, eu estou percebendo que nesse dia tá difícil de me concentrar, eu não vou escolher um conteúdo difícil para eu estudar hoje, eu vou escolher uma coisa que para mim é mais fácil. Tá difícil porque eu tô com sono, então ao invés de eu fazer uma leitura de um texto, eu vou fazer um exercício. Então eu vou começar meu dia fazendo exercícios para ver como é que eu estou rendendo nos exercícios, como é que eu estou fazendo. Eu vou trocar uma atividade que é mais de decoreba, de memorização, e vou me focar em exercícios de lógica, que para mim são mais fáceis. Então fazer essas mesclas de conteúdos, de disciplinas e de metodologias também é muito importante para que a gente consiga manter o ritmo. Né? Então eu vou mesclar o difícil com o fácil, os exercícios de memorização
que a gente chama de decoreba, né? Com exercícios de lógica, leituras, com fichamentos, enfim, como é que. E assim, brincando com essas possibilidades que a gama, né, dos estudos nos oferecem, eu vou fazer um mapa mental hoje, ao invés de fazer um resumo, enfim, essa gama de possibilidades que a gente tem é muito importante que você, como estudante, tenha na mão, tenha como carta na manga, porque daí pode ser que eu fale assim, ai não, hoje está difícil demais estudar esse conteúdo, então deixa eu aproveitar, deixa eu deixar ele aqui, né? Não vou me despedir dele não, mas eu vou dar um tempinho para ele aqui e vou fazer uma outra coisa, e vou estudar uma outra coisa que para mim é mais prazerosa, vou memorizar alguma coisa aqui que para mim faz mais sentido nesse momento, porque de repente isso por si só já me estimula e daqui a pouco aquele cansaço já não tá mais tão cansaço assim e eu já consigo me focar em outra coisa. Né? Ou então a gente vai estabelecer um prazo menor, então eu não vou estudar esse conteúdo inteiro hoje, eu vou estudar um pedaço, mas nesse pedaço eu vou garantir que eu formalizei, que eu efetivamente aprendi, né? E isso vai me servir de estímulo. Esses são alguns recursos que a gente pode utilizar e que nos ajuda profundamente nesse fazer. Né? Eu estou aqui com você comprometida com o domínio da ação agora. Que tem a ver com o que eu falava para vocês no nosso primeiro momento do se organizar, né? E do planejar. E aí agora, gente, eu vou falar com vocês do nosso último momento, que é o resultado propriamente dito e que é o ter. Se o resultado que eu estou visionando, voltando para o nosso exemplo do Everest, né? É o Everest, eu preciso saber hoje o que é que eu tenho de recursos que eu posso contar para que eu possa chegar no meu Everest. Então, quais são os insumos que eu tenho hoje? O que eu quero dizer para vocês com isso? O que eu tenho de recursos financeiros que eu posso utilizar hoje para sustentar esse meu projeto de passar no concurso público? O que eu tenho de recursos emocionais? O que eu tenho de recursos técnicos? Então, o que eu já tenho de conteúdo? O que eu já tenho de informação e que eu posso utilizar como fomento nessa empreitada? Porque, gente, nesse momento, quando a gente está topando uma jornada como essa, primeira coisa, a gente precisa sair da zona de conforto. É muito importante que você se desafie. Porque às vezes o que a gente faz? Não, eu estou estudando para concurso público, já peguei diversos coaches nessa circunstância. Não, mas tá tudo bem. Meus pais me bancam, eu moro na casa dos meus pais, meu pai já falou para mim assim, não se preocupa, minha filha, o tempo que você precisar, você fica tranquila que a gente está aqui para te ajudar. Para algumas pessoas, gente, isso pode até gerar conforto e ser bom para que a pessoa se sinta à vontade para estudar. Mas muitas vezes o que eu tenho visto na minha experiência é que esse conforto absoluto e essa situação de bem-estar, ao invés de nos impulsionar na direção daquilo que a gente acredita e deseja, muitas vezes nos faz manter onde a gente está, porque está muito bom, está muito confortável. Então, é preciso que haja algum nível de desconforto. É preciso que você efetivamente se sinta desafiada. Então, é importante que você pense o que te desafia. E às vezes, um dos elementos importantes nesse sentido é mexer no nosso bolso. Então, eu preciso saber no que eu quero investir quando eu estou falando de concurso público. Então, nesse momento, é importante realmente buscar quais são os cursinhos que eu quero fazer. E é importante se conectar com o melhor. Aí você vai dizer assim para mim, Tirza, mas eu tô sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para investir. Então eu diria para você, procure buscar, né? Porque se você tem a meta de passar e a depender da meta que você se estabelecer, se você conseguir alocar os recursos necessários, você consegue, porque você precisa fazer um investimento. Então, às vezes, você vai precisar comprar um livro ou outro para te ajudar nos seus estudos e para potencializá-los. Você vai precisar investir num cursinho que seja bom, que efetivamente que tenha credibilidade e que você confie naquilo que está sendo dito a você e que você acredite nele, até para que isso seja um guia de estudos na sua jornada.
Esses investimentos são muito importantes. Vou contar para vocês como é que isso se reverbera na prática. Estava conversando hoje na hora do almoço com esse mesmo coach que eu falava para vocês que passou no Bacen. Ele passou entre os primeiros lugares no concurso. Olha a diferença. Ele passou entre os primeiros lugares. Ao passar nos primeiros lugares, ele fez parte da primeira leva que foi convocada. Ele foi convocado, gente, mais ou menos em junho, julho, eu não tenho certeza, desse ano. Agora, em novembro, a segunda leva parece que vai ser convocada. Era isso que a gente estava compartilhando hoje no almoço. E ele me dizia assim, Tirza, a segunda leva vai ser chamada agora, né? Parece que até já saiu no Diário Oficial. E aí a gente compartilhava no nosso almoço justamente sobre a importância desse investimento, porque veja bem, gente, do ponto de vista muito prático, se a gente for pensar em valores líquidos, ele passou no mesmo concurso que essa pessoa que agora em novembro vai entrar, só que ele entrou em junho, julho. De julho para cá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, são 4 meses pelo menos. Se a gente for pensar em termos de salário, ele já está ganhando esse salário que essa pessoa vai começar a ganhar só em novembro desde julho. Se a gente for pensar mais ou menos em valores aqui absolutos, são 40 mil reais que essa pessoa que passou, olha que eu estou comparando com vocês, duas pessoas que passaram em concurso público e que passaram no mesmo concurso. Mas o fato da gente alocar os recursos, então pensa aqui comigo, ele já está ganhando esse salário que este moço que vai entrar agora em novembro vai começar a ganhar em novembro. Ele já está ganhando desde julho. Ou seja, ele já tá ganhando 40 mil, que esse moço que vai ganhar em novembro não vai ganhar. Isso, considerando, vamos imaginar que lá atrás, isso vale um investimento que ele fez lá atrás. Porque se ele lá atrás fez um investimento de 5 mil, 10 mil, vocês percebem que quando o resultado se concretiza, esse investimento é pago no primeiro salário. Então é muito importante que você efetivamente tenha isso na sua cabeça. Para quê? Para que isso sirva como um estímulo para você investir no que você verdadeiramente precisa investir e entenda esse investimento como algo que está te aproximando do seu objetivo. Então não pense no valor, pense no investimento, porque assim você está, de repente, adiantando. Se eu iria passar nesse concurso 6 meses depois, eu estou adiantando, estou trazendo isso para perto de mim em 6 meses. Não vale a pena quando eu penso em termos de valor absoluto e do que eu vou estar recebendo e do meu salário e da minha satisfação em ter passado e do meu compromisso. Percebe que o ganho é muito mais amplo, porque eu estou ganhando em termos de emocionalidade, em termos de desgaste, eu não estou me desgastando tanto e ainda estou recebendo financeiramente e atingindo o objetivo que eu tinha me proposto a atingir. Então, tenham isso em mente, porque isso pode ser um propulsor do seu desenvolvimento. Então, ter os recursos dentro do domínio do resultado e saber alocá-los de forma a te favorecer é muito importante. E às vezes um dos recursos que a gente vai ter que alocar são as nossas reservas. Do tipo, fiz algumas reservas para poder me dedicar aos meus estudos e eu preciso ter a noção de que se eu não passar, em algum momento essas reservas vão acabar. E eu preciso ter o compromisso de que eu vou passar antes de que essas reservas acabem, para que eu não entre no desespero, para que eu não me desestimule, né? Então eu preciso ver quais são os recursos que eu tenho e como eu posso alocar esses recursos a meu favor para concretizar o que eu desejo concretizar, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um planejamento de estudos e uma rotina e uma higiene muito bem definidas para que eu possa honrar com o meu compromisso de fazer acontecer. Isso tudo baseado no quê? No observador que eu sou. Isso tudo precisa estar muito alinhado com o que é que te motiva na vida e com o que é que te motiva a estudar. E isso precisa estar ancorado com os seus valores, com o seu propósito, com a meta que você vai estabelecer para si. Porque o objetivo e a meta nascem dessa sensação de qual é o meu motor. O que me motiva na vida? O que me faz andar? Porque é isso que vai te impulsionar a estudar e assim conseguir os objetivos que você se propõe.
Então, minha gente, com essa minha conversa com vocês, qual é o meu objetivo? É mostrar para vocês o seguinte: estudar para concurso público talvez seja a coisa mais certa que você vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque é um caminho que já foi percorrido por milhares de pessoas. Então, você não precisa reinventar a roda. O que você precisa? Pesquisar e utilizar os recursos que estão disponíveis para você. Pegue o edital, leia, entra nos fóruns, mas você precisa desenvolver em você a habilidade de ser um explorador. Buscar essas diferentes experiências e se posicionar diante delas. O que é que me move e qual é a estratégia e o caminho que eu vou fazer para chegar no meu Everest, para chegar no meu cume, né? E para isso, você pode contar com o trabalho de um coach que vai te ajudar a lembrar da sua estratégia, que vai ajudar a construir essa estratégia com você e que vai seguir com você o caminho, sendo sua testemunha, te mostrando as etapas que você já percorreu e na hora que você tiver com uma dificuldade, te ajudando a desenvolver competências e se restabelecer emocionalmente para que você dê conta de permanecer no caminho. Então, um coach nesse momento pode ser muito útil para você, né? Dentro da Homero Reis e Consultores, nós temos esse serviço, temos acompanhado diversas pessoas que têm tido um êxito muito bonito nesse trabalho e têm conseguido celebrar as suas conquistas. Então, se vocês estiverem precisando de novas dicas, de novos caminhos, nos procurem. Meu nome é Tirza Reis, o meu e-mail é tirza@homeroreis.com. E nós temos também o nosso site www.homeroreis.com, Homero com H. Então entrem lá no nosso fanpage no Facebook também, procurando por Homero Reis e Consultores. Nos procurem, me procure, Tirza Reis, eu estou disponível para vocês, para que a gente possa continuar essa conversa e fazer com que você se desenvolva e busque aquilo que você acredite. Dentro da Homero a gente tem um produto específico para estudantes de concurso, fazendo esse atendimento global e te ajudando a organizar os seus estudos, se conectar com seus insumos e se conectar com quem você é para gerar o resultado que você deseja. Acredite em você e no seu potencial de realização. Acredite que você é capaz, se orgulhe das suas conquistas, que você vai longe. Então, um grande beijo e eu deixo para vocês essas 3 dicas. Querer ser, né? Acreditar, se organizar e persistir. Construa o seu lema. Qual é o seu lema? Que vai ser o mantra que vai te orientar nesse caminho e siga em frente. Um grande beijo, conte comigo, conte conosco. Muito obrigada mais uma vez por estar comigo assistindo essa palestra e vamos nos encontrando ao longo do caminho. Um grande beijo e obrigada pela sua oportunidade.